Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão e, dando sequência às poliposes na infância, eu vou apresentar o manejo da síndrome da polipose juvenil em crianças, que é um documento que foi publicado no Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition em 2019, e ele é muito importante porque antes não tinha nenhum guideline, nenhum direcionamento que pudesse ser uniforme, e muitos dessas conclusões e do que a gente vai falar nesse paper, ele está relacionado com a opinião de experts e alguns relatos de caso, mas é muito importante para dar pelo menos um guia para a condução desses pacientes. E eu vou falar especificamente da síndrome da polipose juvenil, que é uma doença rara, autossômica, é uma condição também pré-cancerosa, é associada a um risco aumentado de câncer no trato gastrointestinal, e na infância ela pode se manifestar como sangramento retal e também por manifestações extraintestinais e as suas complicações. Recentemente, a gente observou que a classificação clínica é baseada no número maior ou igual a 5 de pólipos e também na distribuição dos pólipos. E ela pode ser diagnosticada geneticamente se tiver uma variante patogênica da linha germinativa do SMAD4 ou do BMRP1A, que são as mais encontradas. E essas mutações são encontradas em até 60% dos pacientes com polipose juvenil. Raramente, uma criança pode apresentar um fenótipo de polipose juvenil grave, que venha com diarreia, deficiência de crescimento e hipoalbuminemia. Mas é lógico que a gente já viu. A gente tanto viu que já publicou um desses casos, uma criança, a gente publicou agora em 2021, um caso de uma polipose juvenil que foi a manifestação dela foi uma hipoproteinemia, e ela teve que fazer a colectomia, e havia múltiplos pólipos, né? Foi publicada no ACG Case Reports Journal. Da definição das características, como que a gente define que a criança tem uma síndrome da polipose juvenil, né? A gente vai ter o termo juvenil, ele vai ser relacionado à histopatologia do pólipo. E, caracteristicamente, você não tem adenomas. A polipose juvenil, ela também pode ser subdividida em dois grupos de acordo com a apresentação clínica. A polipose juvenil da infância e a polipose juvenil generalizada, quando você tem apenas o cólon ou qualquer parte do trato gastrointestinal acometido. A prevalência varia de 1 para cada 100 mil a 1 para 160 mil pessoas, e o desenvolvimento de múltiplos pólipos que são, por característica, amartomatosos. Como a gente falou já, eles não são adenomatosos, eles são amartomatosos do trato gastrointestinal. Eles, histologicamente, são distintos dos pólipos de Poit-Jeghers, mas você pode ter casos semelhantes na síndrome do tumor amartomatoso ligado ao gene PTEN, o PHTS. E o fenótipo dos sintomas do trato gastrointestinal é variável, e você também pode ter manifestações extraintestinais. As manifestações extraintestinais são muito importantes para compor a síndrome. Uma síndrome tem que ser composta de várias alterações. E quais seriam essas? Alterações cardíacas, como prolapso de válvula mitral, um defeito do septo ventricular. Você pode ter
telangiectasia, nervos pigmentado, aneurisma de artéria esplênica, você pode ter alterações de tireoide, déficit de atenção, autismo. Então, é muito importante procurar outras manifestações da síndrome. E quando a gente tem a síndrome do tumor amartomatoso associado ao gene PTEN, ele caracteriza uma doença autossômica dominante que é caracterizada pelo desenvolvimento de tumores benignos, que são amartomas. Também pode aí ter alguma dificuldade de diagnóstico com a polipose juvenil, mas ele também pode ter câncer. O PHTS é uma síndrome, é uma causa genética que causa pelo menos 4 condições: a síndrome de Cowden, a síndrome de Bayanan-Riley-Ruvalcaba, a síndrome de Proteus associada ao gene PTEN, que é também conhecida como síndrome de Wiedemann, e a síndrome do tipo Proteus, que Proteus é uma figura mitológica marinha que você pode transfigurar para qualquer coisa. Então, é uma síndrome que tem múltiplas apresentações. Mas aqui ele só serve para a gente entender qual que é o contexto do PHTS na polipose juvenil. O diagnóstico, então, a gente faz utilizando os critérios da polipose juvenil e na ausência dos sintomas gastrointestinais compatíveis com o PHTS, ou seja, você exclui pela ausência dos sintomas extraintestinais que seja uma síndrome de Cowden ou uma síndrome de Bayanan-Riley-Ruvalcaba. E quais seriam os critérios para a síndrome da polipose juvenil? Você tem que ter 5 ou mais pólipos juvenis no cólon ou reto. Você pode ter pólipos juvenis em outras partes do trato gastrointestinal e também qualquer número de pólipos juvenis e uma história familiar positiva para a polipose juvenil. O SMAD4, lembra, é aquilo que está relacionado, né, geneticamente, ele também está relacionado com a telangiectasia hereditária hemorrágica, que é a síndrome de Rendo-Osler-Weber. Ele é autossômico dominante, ele tem uma displasia vascular e telangiectasia mucocutânea e também malformações arteriovenosas dos órgãos, que afeta principalmente os pulmões, o fígado e o cérebro. E tem essa síndrome, ela aparece bastante em artigos de otorrino, porque essas pessoas ficam propensas a ter o sangramento e tem histórias de epistaxe crônica e também de sangramento crônico do trato gastrointestinal. O outro gene, né, o BMPR1A, ele está localizado na mesma região cromossômica do PTEN. E tem deleções maiores que podem envolver ambos os genes. E no caso da polipose juvenil da infância, ele é um subtipo distinto e bastante agressivo da polipose juvenil. Muitas doenças são assim, né? Quando elas têm a apresentação no adulto ou têm a apresentação na infância tem mais apresentações mais agressivas, e esse é um caso. E os sintomas são sintomas gastrointestinais graves, inclui diarreia, sangramento do trato gastrointestinal, prolapso retal, enteropatia perdedora de proteína, um risco aumentado de intussuscepção, e isso resulta em uma alta mortalidade infantil. E os pacientes com a polipose juvenil da infância têm também anormalidades congênitas, como macrocefalia e hipotonia generalizada. Então, é importante avaliar o paciente como um todo nesses casos. E relacionando, então, a clínica e os genótipos, as possíveis mutações podem estar relacionadas quando você tem 5 ou mais pólipos juvenis, que são pólipos amartomatosos, pode estar relacionada ao SMAD4 e ao BMPR1A. 40% a 60%, né, dos casos, e você pode ter, no caso do SMAD4, pólipos gastrointestinais, incluindo pólipo gástrico, pólipo do adenal. Você pode ter a telangiectasia hemorrágica hereditária. Você pode ter também doenças do arco da aorta torácica, disfunções da válvula mitral, e é muito importante você reconhecer essas condições e encaminhar
para um especialista em telangiectasia hemorrágica hereditária, porque ele pode ter uns riscos aí de sangramento aumentado. Já no BMPR1A, as deleções, quando elas estão juntas do gene PTEN, você tem a polipose juvenil da infância, você tem as manifestações extraintestinais que chamam mais atenção, macrocefalia, retardo mental, você pode ter doenças cardíacas, endocrinológicas e alterações do neurodesenvolvimento, hipotonia, e é importante nesse caso mandar para um aconselhamento genético. Dos pólipos, nós estamos falando aqui de uma doença que é a síndrome da polipose juvenil. E isso é diferente dos pólipos juvenis solitários, que são muito mais comuns. Então, eles são mais de 90% dos pólipos em crianças e são uma causa importante de sangramento durante a primeira infância. Normalmente, eles estão localizados no colo esquerdo, mas até um terço eles podem estar localizados na flexura esplênica. Por isso que é muito importante fazer a colonoscopia completa. Se você tiver múltiplos pólipos, aí você pensa em síndrome da polipose juvenil. Tem poucos relatos de alterações adenomatosas e tem apenas um relato de adenocarcinoma in situ. E também a displasia de alto grau raramente é encontrada. E o risco de transformação maligna é considerado extremamente baixo. Então, como que faz o manejo dessa condição? Se é uma criança assintomática que vem de uma família afetada e tem uma mutação conhecida, você deve fazer aconselhamento genético e fazer os testes para a criança quando ela tiver idade entre 12 e 15 anos. Se você tem uma criança assintomática de uma família afetada em que não se conhece a mutação, você deve fazer o screening endoscópico para as crianças a partir dos 12 aos 15 anos de idade. Se a criança é sintomática, em qualquer idade, e não tem história familiar, mas tem mais do que 5 pólipos na colonoscopia, você tem que procurar por alterações extraintestinais, aconselhamento genético e fazer os exames. Quando a gente fala, eu falei do adenocarcinoma, né? Mas quando reuniu esse consenso, reuniu todos os casos, apenas um caso, né, de displasia de alto grau foi relatada, né? E apenas um caso de adenocarcinoma foi relatado. Isso quando a gente fala de números maiores, juntando tudo que já foi publicado. Por isso que o autor diz, né? Os autores, melhor dizendo, desse documento, dizem que é muito raro mesmo, né? Um adenocarcinoma e uma displasia de alto grau, né? Pode haver displasias de baixo grau, mas realmente é uma frequência muito baixa, né? Em relatos que já foram publicados até hoje. Em relação ao câncer, aí realmente a gente tem que olhar para isso com uma forma muito elaborada mesmo, né? Porque depende muito. A gente fica pensando em câncer coloretal, mas nós vamos falar de uma faixa etária que não é a faixa etária pediátrica. Então, o risco da polipose juvenil e de câncer, quando se fala de câncer coloretal, ela pode variar bastante, né? E seria em torno de 70% o risco cumulativo na idade de 60 anos, né? Quando a gente vê outras publicações, fala de 55% de risco de câncer gastrointestinal, não estou falando agora de câncer coloretal, estou falando de risco cumulativo de câncer gastrointestinal, que seria 55%, e nas idades de 43 anos e pegando pacientes de 17 até 68, né? E quando a gente vê outras publicações, fala em 9%, sem determinar o risco cumulativo. E um trabalho que foi publicado em 2018, que foi feito no Japão,
fala que o risco o risco de desenvolver câncer coloretal na idade, o risco cumulativo na idade de 70 anos é em torno de 50%, mas que o risco cumulativo de desenvolver câncer gastrointestinal até os 70 anos, de qualquer tipo de tumor, é 86%. E até os 70 anos, seria 73% de desenvolver câncer gástrico, né? Isso é muito diferente das outras séries e deve ter algum outro fator aí que a gente deve levar em consideração para interpretar esses resultados. Bom, qual a recomendação, então, desse documento aí da ESPGA, né? É que o teste genético preditivo de rotina para os pacientes em risco de desenvolver polipose juvenil deve ser feito entre 12 a 15 anos de idade, e crianças que desenvolvem sangramento retal antes dessa idade deve ser submetido à colonoscopia e, em seguida, proceder à avaliação genética. Para a vigilância colonoscópica nas famílias que você já tem o histórico, ela deve começar dos 12 aos 15 anos, ou se ele tiver sintoma, começar antes. Uma vez que você tem pólipos que são maiores do que 1 centímetro, eles devem ser removidos e daí deve fazer a colonoscopia anualmente até que todos os pólipos maiores que 1 centímetro tenham sido ressecados. Então, repetir o exame a cada 1 a 5 anos. A endoscopia digestiva alta não são necessários na infância ou na adolescente. Esses exames são importantes, mas aqui, nesse momento, só se tiver uma anemia inexplicável ou se você tiver sintomas gastrointestinais altos. Pacientes pediátricos com a mutação SMAD4, eles devem ser avaliados para telangiectasia hemorrágica, e isso inclui triagem e tratamento preventivo para as malformações vasculares, principalmente porque o risco de você ter uma má formação vascular no cérebro ou no pulmão é um risco que deve ser levado bastante em consideração e avaliado. Os pacientes com polipose, síndrome da polipose juvenil, com uma mutação isolada do gene BMPR1A, não são necessárias investigações adicionais. Mas se ela tem uma mutação, né, principalmente se está ligada ao GNP10, ou se a polipose é de início precoce, ou um fenótipo grave, você deve procurar mesmo se tem alguma associação com a mutação do GNP10. Em uma criança que tenha um único pólipo juvenil, que é a condição mais comum, você tirando o pólipo, você não precisa fazer de rotina uma colonoscopia. Se a mutação genética específica foi detectada em uma criança, se, por exemplo, a criança não tem história familiar, teve o sangramento, tinha pólipos maiores do que 1 centímetro, mais do que 5 pólipos, aí você deve fazer o teste genético para a criança, né? E se a mutação for detectada, você deve oferecer para os familiares de primeiro grau. E se você não encontrar nenhuma mutação genética, esses, mesmo assim, porque você tem de 40% a 60%, tem uma boa margem aí que não vai ter uma mutação detectada. Mas se a criança tiver a síndrome da polipose juvenil, os parentes de primeiro grau, mesmo que ela não tenha mutação, os parentes de primeiro grau devem ser encaminhados para a colonoscopia de triagem, também na idade entre 12 e 15 anos. E não tem um papel para quimioprevenção na polipose juvenil. Os pacientes adultos com polipose juvenil têm um risco aumentado de câncer de qualquer parte do trato gastrointestinal, especialmente o câncer coloretal. Mas em crianças menores de 18 anos, isso é muito raro, é limitado a relato de caso, então não é necessário vigilância antes dos 18 anos. E a colectomia, ela deve ser discutida apenas em pacientes nas quais tem muito pólipo, você não consegue remover por polipectomia,
ou levando a anemia incontrolável ou hipoalbuminemia devido à polipose colônica, que foi exatamente aquele caso que a gente publicou, que ela tinha múltiplos pólipos, a criança tinha hipoalbuminemia, teve que fazer a colectomia mesmo, porque era impossível de ressecar. Muito obrigada. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!